Bem no coração do nosso Serviço Nacional de Saúde, há uma força de trabalho que é absolutamente essencial, mas que é em grande parte invisível. Eles são, na verdade, a espinha dorsal dos nossos hospitais e centros de saúde, só que a sua luta por reconhecimento tem sido uma autêntica maratona. Hoje vamos contar a história dos técnicos auxiliares de saúde, os TAs. Somos os alicerces invisíveis. Olha, esta frase, de um manifesto escrito por estes trabalhadores, diz praticamente tudo. É só pensarmos nisto. Um alicerce é o que sustenta um edifício inteiro. Neste caso, o edifício da saúde. Mas é algo que ninguém vê. E que, se calhar por isso mesmo, ninguém valoriza como deve ser. E estes alicerces são enormes. Estamos a falar de cerca de 29 mil profissionais. Só para se ter uma noção, os técnicos auxiliares de saúde são o segundo maior grupo profissional de todo o SNS. Sim, são mais do que os médicos. É um verdadeiro exército silencioso que mantém o sistema a funcionar. Mas claro, estes números escondem uma realidade que é muitas vezes brutal. Uma história de responsabilidades gigantescas, mas também de um desrespeito sistémico. Vamos lá perceber o que é, afinal, o dia-a-dia de um TAS. Reparem bem nesta disparidade. Num hospital em Lisboa, por exemplo, enquanto o enfermeiro é responsável por cerca de 5 doentes, um único técnico auxiliar de saúde pode ter de cuidar de 32. 32. É uma sobrecarga de trabalho que roça o desumano e que, claro, tem consequências graves. Ok, mas como é que se chegou a este ponto? Esta crise não apareceu do nada. Tem raízes muito profundas numa história com quase 50 anos de anonimato. Uma luta constante para terem sequer uma identidade profissional. Esta cronologia mostra a confusão toda. Ao longo de 5 décadas, o nome oficial mudou vezes e vezes sem conta. Como é que se consegue construir uma carreira ou exigir respeito quando nem sequer se tem um nome estável? Cada mudança de nome foi, na prática, um recomeçar do zero na luta por uma identidade clara. E aqui está o nó da questão. Sem um nome, sem funções bem definidas, sem uma carreira, acabaram por ser os paus para toda a obra dos hospitais. Foram simplesmente absorvidos por categorias genéricas, como a de assistente operacional, sem a formação específica que o seu trabalho, obviamente, exige. E o resultado? Uma desvalorização que se tornou parte do sistema. E, claro, todo este anonimato tem um preço. Um preço altíssimo, pago na saúde física e mental destes profissionais. A falta de reconhecimento, juntamente com condições de trabalho terríveis, levou a um verdadeiro ponto de ruptura. O resultado é este: 81%. De acordo com um manifesto dos próprios trabalhadores, 81% deles estão em burnout. Isto não é apenas uma estatística, é um grito de socorro de um sistema que está, literalmente, a esgotar as pessoas que o sustentam. E a pressão não vem só do sistema, é também pessoal, é direta. Prestem atenção a esta citação que é real, de uma chefia. Quem não quiser fazer os turnos extra será transferido do serviço porque não falta quem queira vir. Ora, isto não é gerir, isto é coagir. Ponto final. É um padrão de abuso. Temos horas extra forçadas, o direito à greve a ser boicotado, com táticas ilegais, humilhações como mandar um profissional de saúde regar jardins. Mas talvez o mais revelador seja isto. São a única profissão da saúde que não é liderada pelos seus, mas sim por outra classe profissional. Isto diz tudo sobre as dinâmicas de poder e de respeito dentro dos hospitais. Mas no meio de toda esta escuridão, apareceu uma luz, um ponto de viragem. Depois de décadas de muita luta, uma vitória histórica na lei para se prometer, finalmente, o tão esperado reconhecimento. A data é importante, 22 de dezembro de 2023. Foi nesse dia que o Governo aprovou a criação da carreira especial de técnico auxiliar de saúde. No papel, era o fim de 50 anos de invisibilidade. Era a promessa de que, a partir dali, tudo ia ser diferente. E o que é que isto de carreira especial quer dizer, afinal? Bem, de forma simples, significa que a lei finalmente reconhece que o trabalho deles é específico, é complexo e não é a mesma coisa que ser um assistente operacional genérico. É, no fundo, dar-lhes uma identidade profissional por lei. E esta nova lei vem definir tudo o que sempre faltou. Um título profissional só deles, funções claras e bem definidas, a exigência de formação certificada para se poder ser contratado e, algo crucial, uma estrutura de carreira que lhes permite progredir. Pois, mas uma coisa é o que está na lei, no papel, outra coisa é a realidade do dia-a-dia. A celebração da vitória legal durou pouco, agora a luta é outra, é fazer com que a lei saia do papel e seja de facto cumprida. E a grande questão é mesmo esta. Ok, há uma lei nova, mas o que é que mudou, na prática, para os 29 mil trabalhadores? A resposta que vem do terreno é, infelizmente, curta e amarga.
quase nada. Para muitos deles, a lei não passa de retórica política. As práticas abusivas continuam. E talvez o mais grave de tudo, os hospitais continuam a contratar pessoas sem as qualificações que a própria lei agora exige. Isto mina por completo a carreira que acabou de ser criada. É por isso que a luta continua, com exigências muito claras. Primeiro, salários justos, que reflitam o risco e as qualificações. Segundo, rácios seguros, ou seja, um número máximo de doentes por cada profissional definido na lei. Terceiro, liderança própria, com coordenadores que sejam também tais. Quarto, que se cumpra a lei e se pare de vez com as contratações ilegais. E por último, criar uma ordem profissional que possa regular e defender a profissão. E assim, voltamos ao início. O nosso Serviço Nacional de Saúde depende destes alicerces invisíveis. A questão que fica no ar é simples. Por quanto mais tempo nos podemos dar ao luxo de não os ver, antes que a estrutura toda comece, perigosamente, a ceder?